Meus irmãos, todos queridos, a paz do Senhor, estamos de volta aqui para nós gravar a nossa terceira aula do curso Teologia Básico, do CETEFA, que é a Introdução ao Novo Testamento 2. E hoje nós vamos iniciarmos da página de número 14, a página de número 14, tópico de número 11, Epístola aos Hebreus. Vamos falar sobre a Epístola aos Hebreus e vamos estarmos conhecendo quem é o seu autor, a data, qual a intenção, o conteúdo, o teor da mensagem, para quem é direcionada essa carta, qual o objetivo do apóstolo ter composto, escrito essa carta, qual o intuito e qual a ação que ela teve no meio do povo evangélico aos hebreus e da onde surgiu essa origem desse termo hebreus. Tudo isso aí nós estaremos abordando agora nessa aula, falando sobre a Epístola aos Hebreus. Ok? Tudo certinho. Em primeira mão, a Epístola aos Hebreus foi escrito, apontado aqui pelo apóstolo Paulo. Certamente nós não temos uma veracidade histórica nem confirmação precisa para dizer que foi Paulo que escreveu. Alguns teólogos, eles discutem e falam, chegam a apontar, dizendo que o autor possivelmente tenha sido Barnabé, pode ter sido Apolo, Sila, Aquila e Priscila, pode ter sido alguns desses, mas é atribuído principalmente ao apóstolo Paulo, levando em consideração o estilo literário em que é escrito a carta, né? A semelhança, o estilo literário da escrita, a forma, as letras, né? Fazendo uma analogia, então se é apontado com mais finco, com mais veracidade para o apóstolo Paulo. Mas, como nós costumamos dizer, o mais provável para você falar quem escreveu aos Hebreus fazemos igual o Origênio. Origênio, ele diz assim, que o teólogo do terceiro século, ele não aponta ninguém, né? Ele não chega a dizer Paulo, ou Teófilo, ou Barnabé, ou Sila. Ele chega a dizer, Origênio chega a dizer assim, o teólogo do terceiro século, né, que escreveu essa epístola. Então, como não há definição quem foi o escritor, tá? Vamos para a data. A data é 60, 70 depois de Cristo. Essa é a data que foi escrito a carta aos Hebreus, ou seja, a Epístola aos Hebreus, né? Entramos aqui no 11.1, falando sobre uma visão panorâmica, falando sobre essa Hebreus, a origem. Hebreus era vizinho, era assim que os vizinhos de Israel chamavam os hebreus. Hebreus, etimologicamente, quer dizer o homem que vem do outro lado. Por quê? Abraão, ele vinha das outras, o Abraão, patriarca, foi chamado de hebreu porque ele vinha do outro lado dos rios, né, do outro lado do rio Eufrate, e então por isso, do Jordão também, Eufrate, o rio Jordão, por isso é chamado hebreus, ou seja, homem que vem do outro lado, das outras margens. A carta aos Hebreus, ela é direcionada, queridos, ela é direcionada aos cristãos, aos judeus cristãos. Percebe-se que o autor dirigiu aos cristãos, lá no livro de Hebreus 10, 19, versículo 19. Também dá a entender que ele tinha um passado vinculado com as tradições judaicas, o que o rapaz está escrevendo, né? O autor que está escrevendo, melhor dizendo. A carta aos Hebreus é direcionada ao povo cristão, reforçando aqui para você não esquecer. O local da igreja onde a carta foi destinada, para onde a carta foi destinada, é alvo de especulação teológica, né? Algo de especulação teológica ao longo da história. Alguns, né, sugerem que seja para Roma, outros para Jerusalém, e outras que a carta foi direcionada para Cesareia em Alexandria, né? Mas todas essas cidades eram um centro político, religioso e cultural também, comercial. Então, a presença dos judeus em todos esses lugares era bem concentrada, era bem inubitável. Os hebreus estavam em todas as partes. Depois da grande pregação, grande convertimento, todos eles estavam espalhados por todas as margens. E então recebeu essa carta. Não tem um lugar direcionado, o local certo. O local é um lugar que de grande especulação teológica, eles
nessa especulação. Não, foi para Roma. Não, foi para Alexandria. O outro já disse, talvez foi lá para Cesareia. Apesar, né, que não tem esse local certo para onde a carta foi direcionada. Mas sabemos que em todos os lugares existia crente. Tanto em Alexandria, como em Cesareia, como em Jerusalém, existia diversos números de judeus cristãos seguindo o cristianismo. Ok? Então, aqui acompanhando, ainda no tópico 11.1, a Epístola aos Hebreus, ela tem uma ligação, desde o Antigo Testamento, ela se concretiza no Novo Testamento. Quando nós lemos aqui detalhe por detalhe, minuciosamente, podemos perceber o quê? Por exemplo, aqui, ó, o passado no Novo Testamento, o presente, o futuro. Antigamente, lei, agora em Hebreus, vai falar sobre a graça, o Evangelho. Então, o Antigo Testamento está vinculado ao Novo Testamento, ele se cumpre, ele vem se realizar completamente no Novo Testamento. No Antigo Testamento falava valores da lei, no Novo Testamento, agora em Hebreu, valorizo, ou seja, fala dos valores da graça. No Antigo Testamento falava do templo material, e agora, no Novo Testamento, em Hebreus, Paulo fala sobre o templo espiritual, a igreja, como templo, como, né, o local espiritual de adoração a Deus. No Antigo Testamento, o personagem Moisés. No Novo Testamento, os Hebreus, vai estar falando sobre Jesus e o Espírito Santo. Então, toda essa confirmação, desde o Antigo Testamento, se confirma no Novo, para não haver dúvida, para não haver, vamos dizer assim, desvio de pensamento, de interpretação, de fala, e nem discordância de autores ao escrever cada um seus livros. Nenhum discorda de outro, né? Embora que pareça que em algum momento alguns chegam a querer discordar, mas não é. Todos eles, se você analisar na verdadeira exegese, na hermenêutica, você vai ver que todos eles falam uma coisa e o outro confirma de outra maneira, né? Esclarecendo mais profundo, o outro dá um esclarecimento mais razoável. Então tudo isso se confirma. Ok, queridos? Continuando aqui na nossa página 15, falando sobre a Epístola aos Hebreus, é importante aqui nós destacar que o escritor apresenta diversas exortações para os leitores, dizendo o seguinte: não basta vocês saber, não basta apenas só saber, é preciso fazer alguma coisa. Então não adianta a exortação que Paulo escreve, ou o escritor que escreve aos Hebreus, né, ele vai fincar isso na mente dos leitores, dizendo, não basta você só saber, tem que fazer alguma coisa. Enquanto os outros são evitadas as exortação do apóstolo, do escritor, ele está dizendo, enquanto vocês podem evitar umas, outras vocês têm que fazer. Umas é necessário fazer, enquanto outras você tem que evitar. Então, a carta aos Hebreus, o apóstolo, o escritor, ele traz ali uma grande exortação para o povo hebreu, fortemente, que eles estavam muito pegados às coisas visíveis. As coisas visíveis, para eles crer, eles precisavam ver o objeto, ver o cajado, ver a arca. Tanto que em uma das batalhas em que Israel tem ali em 1 Samuel 4, eles foram para a guerra, mas quando eles viram o objeto, ou seja, a arca, eles confiaram, eles acreditaram que eles iam vencer a guerra só por causa da presença da arca. Então, até hoje, por incrível que pareça, muitas pessoas ainda confiam nesse tipo, vamos dizer, parece ser um amuleto para aumentar a sua fé. Não é que seja errado, porque na Bíblia nós vamos acompanhar também, vamos ver que Paulo envia os seus aventais, cura, né? Pedro também usa para curar os enfermos. Não é que seja errado, mas uma coisa importante é que nós temos que confiar firmemente em Deus. Firmemente em Deus. Algumas denominações, algumas igrejas, você percebe que eles vão dizer que para a pessoa ser curada tem que passar pelo Vale do Sal, outros vão dizer que você tem que ir pelo Vale da Benção, e cria vários amuletos para as pessoas poderem crer. Porque desde os tempos mais remotos, as pessoas elas preferem mais crer no que vê do que no invisível. E Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele diz, vocês estão crendo mais no objeto
do que acreditando no poderoso arquiteto do universo. Então nós precisamos crer no invisível, né? Precisamos crer no invisível. Não precisamos só ter alguma coisa ao nosso lado, vendo concreto, para que nós possamos crer e confiar. Então a carta aos Hebreus, ele traz essa grande advertência, grande demonstração, refutando certas coisas que o povo estava muito ligado, muito aliançado. Não, eu preciso ver a arca para poder crer. Enquanto o dono, o arquiteto, o poderoso, estava do lado da pessoa. Então Paulo se vê nessa obrigação de, o apóstolo, ou escritor, melhor dizendo, se vê na obrigação de escrever e trazer essa referência, que o povo deve crer, além de ver. Vamos continuando aqui agora, tópico 12, Epístola de Tiago. Vamos falar sobre Tiago, autoria. É importante nós destacar aqui no Novo Testamento, fala de pelo menos 3 pessoas com esse mesmo nome. Vejamos o primeiro, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, irmão de Jesus. Agora, saber qual desses Tiago que escreveu, compôs essa carta, foi o autor, que é difícil de fazer essa separação. Mas, acompanhando aqui conforme o comentarista da nossa apostila, apesar de a Bíblia não dizer com clareza sobre qual desses 3 personagens foi o escritor da epístola, os teólogos ao longo da história, eles concordam entre si que a carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus, tanto pela veracidade da letra, da forma da pessoa escrever, na investigação minuciosa, percebe-se que o estilo literário do Tiago, irmão de Jesus, e também o ano em que ela foi escrito, que foi no ano 44 depois de Cristo, né, que é mencionado, filho de Zebedeu, que foi martirizado, enquanto Tiago, filho de Alfeu, só vai aparecer mencionado pelo apóstolo mais lá adiante. Então, esse Tiago que também deu discurso lá em Jerusalém, possivelmente é o Tiago, irmão de Jesus, que é atribuída essa carta ao Tiago. 12.2. Uma visão panorâmica falando sobre o livro de Tiago. Vamos ver qual o assunto peculiar, importante, qual o teor da carta que Tiago escreve, qual o fundamento, qual o objetivo, por que ele escreveu essa carta e qual a necessidade que ele se viu de escrever essa carta, para quem, né? Qual a classe, o tipo de pessoa, gentil, hebreu. Vejamos aqui agora, né? A igreja, quando Tiago descreve essa carta, a igreja enfrentava um período de grande luta. E a carta de Tiago ela vai servir de conforto de Deus para aqueles que encontravam-se desorientados diante das perseguições, diante dos problemas e diante, né, as grandes afrontas. Então, nesse momento, Tiago escreve uma carta fortalecendo, animando, ajudando aos queridos que estavam desanimando devido às grandes perseguições. Em seu conteúdo, nessa epístola, não traz muita doutrina, entretanto, dá ênfase à prática moral. O apóstolo ele fala um pouco sobre como a pessoa deve viver o que prega. Não pregar uma coisa e viver outra. Então, se a principal exigência dele aqui é vivam o que pregam. Sejam firmes, constantes, eminentes nessa prática e não desvaneiem, não deixem o vento os levar. Percebe também que há uma preocupação quanto à vida cotidiana, a conduta dos crentes, a conduta dos cristãos. Então ele se preocupa sobre a ética que os irmãos devem manter, a postura, o caráter, a responsabilidade. Então a conduta dos crentes ali naquele momento, no meio da tribulação, a vida cotidiana, estava trazendo grande preocupação. Então Tiago, induzido pelo Espírito de Deus, ele traz essa carta de fortalecimento, uma carta de autoajuda, de conforto, de orientação, e no mesmo instante ele traz aquela advertência, dizendo, olha, a vossa vida cotidiana, a vossa conduta cristã tem que condizer com aquilo que vocês pregam, com aquilo que vocês anunciam.
É importante destacar aqui também que a forma como que Tiago se refere a Jesus, ele não mostra, né, aquele laço parental. Quando ele se menciona ali o nome de Jesus, ele vai se referir a Jesus no capítulo 1, versículo 1. Ele se refere a Jesus num ato de grande humilhação, reconhecendo a soberania dele, né, exaltando a Jesus, dizendo aquele que é grande, aquele que é poderoso, aquele que é santo. Então, eles escreve exaltando o nome de Jesus, mostrando o poder de Jesus. Ele não mostra aqui o laço parental, Jesus, meu irmão, Jesus, meu amigo mais próximo, né, como se fosse laço parental. Ele vai escrever num laço de amizade, de grande respeito, humilhando-se, mostrando a grandeza do próprio Jesus. Então, no livro de Tiago, fala sobre a fé e aprovações. Fala sobre a fé e as provações. Perceba aqui uma coisa importante. A palavra aprovação, que tem origem no grego, paraísmo, né, que é paraísmo, que isto significa, né, provados com um propósito. Então, logo entendemos o quê? Que existe uma permissão divina para que a prova chegue até nós para aperfeiçoar. E outra coisa importante que devemos captar aqui para nós. A provação, ela é uma oportunidade para que a fé seja testada. E nesse momento que nós estamos sendo testados, não cabe a nós questionar a Deus porque estamos sendo provados, porque estamos passando por isso, passando por aquilo, mas devemos pedir orientação, em vez de questionar, nós devemos pedir orientação como devemos enfrentar e como devemos lutar, por onde devemos iniciar a luta, se por cima, se por baixo, se pela direita, se pela esquerda, em vez de questionar por que isso, por que daquilo, por que eu sofro, por que está a prova, né? Devemos então fazer o quê? Pedir orientação como enfrentar a luta. Era o caso Moisés, Josué, sempre que eles iam enfrentar uma luta, eles oravam, eles pediam orientação, vamos, não vamos, levamos a arca, não levamos a arca. Nós atacamos primeiro ou nós esperamos eles atacar? E Deus, no ato da pergunta, o Senhor respondia e dizia, não, vocês atacam primeiro e depois vocês recuam, fazendo que está fugindo e vocês fazem toda a estratégia. Então, no ato da luta, dos problemas que enfrentamos no cotidiano, devemos fazer o que, querido? Devemos, em vez de questionar, devemos pedir orientação como enfrentar a luta e aprendemos a acreditar que Deus está no controle de tudo, ok? E Tiago, ele reforça também, fala sobre a fé, que a fé sem obra, ela é morta. Não é que Tiago esteja refutando a doutrina paulina, parece que há uma controvérsia aqui entre Paulo, a doutrina de Paulo e de Tiago, que Tiago ele vai dizer, olha, não basta você ter fé e não ter obra. Se o teu irmão tem fome e pede comida, você tendo e não dá, como é que você diz que tem fé? Então, Tiago ele está afirmando aqui que tem que ter fé e tem que ter obra. E Paulo vai dizer que a salvação é pela graça, não mediante as obras. Não é uma contradição, mas o que acontece? O que observamos aqui? Tanto Tiago como Paulo, eles definem a fé como uma confiança em Deus, uma confiança firme e que produz resultado. Nenhum está discordando do outro, um falando uma coisa, outro falando outra, ao contrário, se refutando um ao outro. Não, pelo contrário. Um está escrevendo para um povo em um determinado tempo, em um determinado momento, que estava enfrentando uma determinada situação, por isso que Tiago vai escrever, dizendo, o que adianta vocês ter? Né? O que adianta vocês ter fé e não ter obra? Ele se viu precisa escrever aquilo para aquela igreja. Já na igreja que Paulo está, ele já se vê a necessidade de dizer, irmãos, não é só as obras, você tem que entender que as obras ela não salva, mas é pela graça. Então vocês têm que trabalhar e esquecer, ou seja, aprender a usar a fé, obra, mas mesmo assim o que salva é a graça. Então, aqui nós podemos ver no livro de Tiago, onde Tiago destaca a fé e as palavras,
a fé e a sabedoria, a fé e a oração, e a falta de oração também. E Tiago também aborda sobre a oração não respondida. E para nós finalizarmos, vamos concluir aqui na carta, página de número 17, tópico 13, primeira epístola de Pedro. Ok? Finalizando aqui a fala sobre Tiago. Sobre Tiago, né, que teve essa controvérsia, esse momento, parece que teve uma discordância, mas não teve. Ambos combinaram nas suas interpretações linguísticas e de texto também, textuais, e assim por diante, tá? Ok? Agora nós vamos entrar aqui, primeira epístola de Pedro. Embora Pedro tenha sido, falando aqui sobre Pedro, embora que Pedro tenha sido considerado um homem leigo, como muitos dizem, Pedro era um homem leigo, era iletrado, era um homem que não tinha escolaridade, não sabia isso, não sabia aquilo. Mas vejamos o que comenta aqui Atos capítulo 4, 13. Né? Vamos ver, acompanhar devagarzinho aqui, ponto por ponto e detalhe por detalhe. O fato de Pedro ser chamado homem iletrado não deve-se ao fato de que o apóstolo nunca tenha frequentado o quê? Nunca tenha frequentado uma escola. Nunca tenha frequentado uma escola. É o contrário, né? Normalmente os historiadores contam que ele não frequentou a escola grega na época. A escola grega na época que ele não frequentou no momento. Mas também não foi escriba nem doutor da lei. Porém, o que nós podemos entender aqui, não quer dizer que ele tenha sido um leigo por completo ou ignorante. Não, pelo contrário. Se por um lado não tinha conhecimento da cultura grega, mas Pedro, ele era conhecedor do grego, do aramaico, e alguns chegam até a apontar dizendo que ele entendia do hebraico também. Muito bem. Grego, aramaico e hebraico talvez um pouco ele ali falava ainda. O apóstolo Pedro era conhecedor da lei mosaica, muito praticante das escrituras do Antigo Testamento, conhecia muito bem, e alguns chegam até a dizer que o teor teológico, ele escreve um livro teológico de maneira muito forte, muito poderosa, né? E falando sobre a genuína graça de Deus. Ele vem falar sobre, no seu livro aqui, a primeira epístola de Pedro, ele vem falar sobre a oposição ao gentio no primeiro momento. Ele fala sobre a fé, fala sobre a genuína graça, mas no primeiro ponto, Pedro ele não aceitava que o evangelho fosse dispensado, fosse diluído no meio do gentio. Ele tinha esse momento inaceitável, isso ele não aceitava. Mas, por fim, Pedro passa a entender que o evangelho é para todos, seja judeu ou seja gentio. Né? Que bom isso que ele chegou a entender. Logo a princípio, eles queriam pregar só em Jerusalém, ficar ali para o povo judeus. Então foi preciso o Senhor fazer eles entender que o evangelho não era só para eles. Era para gentio, grego, judeu, para todos. Ok? Certinho? Pois bem, meus queridos, é esse o assunto sobre o apóstolo Pedro. Pedro, os teólogos chegam a afirmar que ele escreveu um livro com bastante teor teológico, que alguns chegam até a se espantar para alguns que consideravam ele como leigo, mas na verdade não era. Embora que não frequentou, igual eu falei, reforçando, para nós finalizarmos, não frequentou a escola grega na época, mas tinha lá os seus conhecimentos, não era um homem rude, assim, né, ignorante, como podemos dizer, ignorante. Tinha lá o seu conhecimento, né, conhecia o grego, o hebraico e arranhava lá o aramaico também. Então é isso. E ficam todos na paz, Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.